O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O Brasil, por mais de 300 anos, foi colônia de Portugal. A cultura lusa influenciou na formação da nossa música, da nossa literatura, enfim, das nossas raízes culturais. O caldo de cultura desta semana vai para o ramo da literatura. Quais são os escritores portugueses que fazem sucesso aqui no Brasil? E como a nossa literatura é vista por lá? Tudo isso você confere agora. E ainda nesta edição. E, naturalmente, nós não estamos fazendo uma montagem de ópera, nós estamos fazendo um concerto cênico dentro desse espaço maravilhoso que é a capela. Então, é quase que conceitual a obra. O MIS, como todo museu, ele almeja atingir todo tipo de público, todas as faixas etárias, né? E ele vai fazer, inclusive, na nova sede, ações educativas para sensibilizar crianças e adolescentes. Olá, o Caldo de Cultura, entrevista agora o escritor Cristóvão Monteza. No dia 7 de setembro do ano passado, dia em que comemoramos a independência do Brasil, foi lançado o Ano de Portugal no Brasil e do Brasil em Portugal. Este projeto, que reúne ações de setores privados e públicos, busca estreitar as relações econômicas e culturais entre esses dois países. O Caldo de Cultura pegou carona neste projeto e preparou um material especial sobre a influência da literatura produzida em Portugal no Brasil. Na época do Brasil colônia, não existia uma produção literária, praticamente não existia uma produção literária por aqui. Os livros vinham de Portugal ou de outros países da Europa. Durante o período em que o Brasil é colônia de Portugal, a gente não tem uma distinção, não é, muito formalmente colocada, né? Mas a gente pode observar que a partir justamente de movimentos de separação, né, como o da Inconfidência, nós vamos ter autores que vão ser importantes para o que depois vai ser configurado como uma literatura brasileira distinta da literatura portuguesa, né? Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, não é? Que vão produzir tendo em vista uma realidade que é um bocado a brasileira, não é? Sem perder de vista, obviamente, um referencial da literatura produzida não apenas em Portugal, mas na Europa. Na época do Brasil colônia não existiam imprensas por aqui, por isso a circulação de livros não era tanta. Os livros importados também eram caros, o que dificultava também a leitura desses exemplares. Com o surgimento de movimentos separatistas, como o da Inconfidência Mineira, a produção literária no Brasil começou a ganhar força. A vinda da família real para cá em 1808 também contribuiu para isso. Principalmente se nós pensarmos no que será a corte, né, a cidade do Rio de Janeiro, vão sendo criadas agremiações, como o Real Gabinete Português de Leitura, que vai ter, né, um papel importantíssimo na própria fundação da Academia Brasileira de Letras, né. Ao longo do século XIX, a circulação vai ficando um pouco mais fácil, mas mesmo assim, não é, sempre dificultada, principalmente pelas questões econômicas. Junto com a independência política do Brasil de Portugal, que tem como data marco dia 7 de setembro de 1822, também surgem movimentos para se realizar a independência cultural e literária do país. Mas se engana quem acha que com isso foi rompida a relação entre os dois países. E ao longo, então, do século XIX, o que se observa é um diálogo entre autores como o Machado de Assis e o José de Alencar, né, aqui no Brasil, e o Almeida Garrett, né, o Alexandre Herculano, o Camilo Castelo Branco, lá em Portugal. Então, eu acho que, de um modo geral, a gente pode pensar que o que, depois desses séculos todos, não é, de relação, o que se ressalta é um diálogo, né? Respeito
por esses textos, né, que nos serviram de referência, os mais antigos, né, na altura em que nós ainda estávamos construindo, né, uma imagem, um conjunto de imagens que depois nós fomos chamar de Brasil, né, e cumplicidade em relação a outros, né, autores. No próximo bloco, a obra de Luís Vaz de Camões e a de Eça de Queiroz. E ainda, a revitalização do MIS e o espetáculo Orfeu Dolente é daqui a pouco no Caldo de Cultura. O Ano de Portugal no Brasil terminará em 10 de junho, quando é comemorado o Dia de Portugal. A data refere-se à morte de Luís Vaz de Camões. Acredita-se que o escritor português tenha falecido em 10 de junho de 1580. Camões é um forte nome para a cultura lusa. Ele representa o gênio da pátria. Não é à toa que a data de sua morte virou feriado nacional. Luís Vaz de Camões é o autor da epopeia nacionalista Os Lusíadas. Sua poesia é considerada valiosa e de alto padrão estético. A obra de Camões é considerada um marco para a língua portuguesa moderna. Camões ele é um dos responsáveis pelo registro literário do que vai ser o português moderno, né? A língua portuguesa moderna, né? Então, e ele vai fazer isso num texto, né, que dá conta de uma história, da história nacional, né? Quer dizer, é uma história é a história ficcionalizada, né? É um livro épico, né? Portanto, tem todo uma série de ligações com um universo literário que extrapola o contexto português, não é? Que remonta à antiguidade clássica, mas o fato é que ele vai fazer esse épico com uma temática que é nacional e que chega até a sua contemporaneidade, né? Quer dizer, o final da história dos Lusíadas, né, alcança o momento em que o Camões está escrevendo. Daqui a pouco, outro escritor português no Caldo de Cultura. Agora, a sede oficial do Museu da Imagem e do Som do Paraná será revitalizada depois de 10 anos fechada. Confira. É tempo de reforma no Museu da Imagem e do Som, o MIS. Construído em 1890, o prédio foi Palácio do Governo do Estado até 1937. Depois, abrigou o expediente de outros órgãos públicos, até que virou sede do MIS em 1989. Por problemas estruturais, o museu foi fechado em 2003 e o acervo foi levado a uma sede provisória, no Santa Cândida. O edifício, um edifício antigo, ele tinha sofrido algumas obras, algumas intervenções no final da década de 80 para receber o MIS. O MIS foi adaptado e não houve uma conservação adequada no período em que o MIS esteve lá. E o prédio antigo ele sofre muito com intempéries, chuvas e ventos, e as madeiras apodrecem. E houve um problema na cobertura e desabou um pedaço da cobertura da parte do fundo. E a direção do MIS, na época, ficou bastante assustada e retirou o museu de lá, né? Retirou de lá, levou o acervo e toda a parte administrativa para a área onde se encontra até hoje. E o edifício foi fechado, né? Já estávamos desenvolvendo um projeto de restauração, só que daí, por problemas burocráticos mesmo, de captação de recursos, essas coisas todas, acabou que o tempo passou. Um prédio fechado, na melhor condição em que ele esteja, ele sofre. Mas agora o espaço vai ser revitalizado e voltará a abrigar cerca de 1 milhão de itens, como fotografias, vídeos, fitas de áudio e filmes que contam a história do Paraná. O MIS tem um valiosíssimo acervo audiovisual, né, composto por fotos e filmes do passado, não só de Curitiba, mas do Paraná todo, né? E isso é sempre importantíssimo, preservar e utilizar e pesquisar, etc.
Ele tem também um acervo de peças antigas, né, que mostra toda a evolução dos meios, né, do rádio, da televisão, né, dos processos todos, né, de difusão de diversas mídias. E depois que ele estiver restaurado, que ele vai voltar aqui para o centro, vai ser muito mais fácil para a população ter acesso a ele, né, porque atualmente ele está numa sede provisória muito distante. Na primeira etapa do restauro, ocorrida em 2012, a estrutura do prédio foi completamente reforçada. Os pisos do pavimento superior foram retirados e a cobertura foi recuperada. Agora, na segunda etapa, um mural do artista Poti Lazarotto e um grande vitral no centro do prédio vão receber cuidados especiais da revitalização. O MIS contará também com auditório e salas de projeção. Depois da reforma, o Museu da Imagem e do Som também terá um espaço de convivência, um café. A ideia tem dado certo em outros centros culturais. Depois de ver uma exposição ou assistir a um filme, as pessoas poderão conversar e permanecer mais tempo dentro do museu. O MIS, como todo museu, ele almeja atingir todo tipo de público, todas as faixas etárias, né? E ele vai fazer, inclusive, na nova sede, ações educativas para sensibilizar crianças e adolescentes, né? Normalmente, adultos visitam mais museus, né? Mas a gente quer formar público também. A visitação no museu é muito grande e nós pretendemos que isso se recupere com muita rapidez, né? Haverá um espaço de um pequeno auditório, né, nesta segunda fase, e esse auditório deve atender não só para projeção de filmes, mas para discussão, né, e, enfim, para trazer a comunidade para dentro do museu mesmo. A entrega do prédio está prevista para acontecer ainda em 2013. A segunda parte da revitalização já está em andamento e custou cerca de R$ 1.350.000. O intervalo de 10 anos na história do MIS parece já ter data para acabar. Bom, a literatura produzida em Portugal sempre foi muito presente aqui no Brasil. São vários os nomes, títulos e em várias épocas que fizeram sucesso por aqui. Essa de Queiroz é um deles. O autor do Crime do Padre Amaro criticou a sociedade portuguesa da época e principalmente o clero. A geração de Essa de Queiroz viveu num Portugal que enfrentava crises. Por isso, as críticas ao país eram frequentes na literatura da época. O Crime do Padre Amaro é considerado um dos principais romances realistas portugueses. O Brasil, a partir do momento que se torna independente de Portugal, como tende a acontecer nessas situações, né, entre metrópole e colônia, né, vai se esforçar por marcar, né, um corte dos laços, né? E eu acho que é nesse cenário, nesse ambiente, que a crítica que a gente encontra à sociedade portuguesa na obra de Essa de Queiroz vai encontrar um terreno fértil, né? e então serão muitos os leitores do Essa aqui, né? Por esse seu poder crítico, né? Mas essa massa enorme de leitores não se restringe, né? Não se pode justificar a existência dela só por isso, né? Absolutamente. O Essa vai criticando a sociedade portuguesa, um estado de coisas, né, que é encontrável também em outros lugares, também no Brasil. E daqui a pouco tem mais literatura no Caldo de Cultura. Agora vamos falar de música. Os alunos da pós-graduação em música da UFPR, junto com outros grupos artísticos da casa, apresentaram um espetáculo raro, a ópera Orfeu Dolente. E um detalhe especial para a plateia, crianças de escolas públicas de Curitiba. O que será que elas acharam? Confira na reportagem de Vinícius Torresan e Fernando Damasceno. A cidade de Florença, na Itália, festejava o carnaval de 1615, quando Domenico Belli e Gabriele Otiabera compuseram o intermédio Orfeu Dolente. Quase 400 anos depois, a obra foi resgatada por integrantes do Laboratório de Música Antiga da UFPR.
Só que dessa vez, o espetáculo, que é uma pré-ópera, foi tratado como concerto cênico, com cerca de 30 pessoas no palco, entre músicos e atores. E a nossa ópera aqui começa no momento onde ele já saiu do inferno e já perdeu pela segunda vez. Então, para nós é só lamentos, e lamentos, e lamentos, e lamentos. Então, é muito difícil de fazer o tratamento. Eu decidi, então, dobrar o personagem do Orfeu com um bailarino, para que a gente pudesse fazer um trabalho paralelo para entender a história clássica. E, naturalmente, nós não estamos fazendo uma montagem de ópera, nós estamos fazendo um concerto cênico dentro desse espaço maravilhoso que é a capela. Então, é quase que conceitual a obra. É mais para o público entender e ilustrar que nós estamos utilizando o bailarino. Para os alunos da pós-graduação em música que fizeram parte do espetáculo, subir no palco significa colocar em prática o conteúdo aprendido na universidade. Eu acredito que teoria tem que se unir à prática, principalmente na área artística. Porque os trabalhos teóricos que saem a partir dessa prática são de uma força inédita, assim, que é difícil encontrar quando um pesquisador não tem essa vivência prática. Orfeu Dolente é o terceiro espetáculo montado e idealizado pelo Laboratório de Música Antiga da Universidade Federal do Paraná. Só que dessa vez, uma das sessões do concerto teve um público um pouco diferente. Um batalhão de pequeninos invadiu a Capela Santa Maria para assistir à história de Orfeu. O lamúrio dos personagens foi novidade para a maioria das crianças. Ficaram concentradíssimos até o final, reagiam às mínimas coisas, que dentro desse contexto lamentoso e calmo e tranquilo, qualquer elemento novo elas reagiam, e muito positivamente. Eu fiquei encantado. E foi uma delícia tocar para as crianças, depois saber da emoção delas. Muitas choraram, vieram me perguntar, mas a Eurídice morreu mesmo, professora? Então foi muito lindo isso. Eu tenho tudo. Você já tinha visto uma ópera? Não. Eu gostei mais da Anja, porque ela trazia paz e amor. Que legal. E teve mais coisa que você gostou? Daquele homem que estava vestido de garçom, porque ele fazia uns movimentos legais. Foi legal ter saído da escola para vir aqui? Foi. Você queria fazer mais vezes? Queria. Você gostou também? Gostei. O que você gostou mais? Gostei da parte do cara fazendo... Você gostou de ter saído da escola para vir aqui? Gostei. Queria vir mais vezes aqui. Legal. Você já tinha assistido a uma ópera, um espetáculo desse? Nunca. Legal. Você quer assistir de novo? Quero. E no próximo bloco, Fernando Pessoa e os Heterônimos, a literatura de José Saramago e ainda as críticas de cinema com Marden Machado. É daqui a pouco no Caldo de Cultura. Existem heróis e super-heróis no mundo dos quadrinhos e do cinema, e existe o Superman, que este ano completa 75 anos. Ele que foi criado na década de 30, publicado pela primeira vez no ano de 1938, criado por dois adolescentes e que se transformou no grande ícone dos super-heróis. Não existe hoje um super-herói que não tenha bebido, nem que seja um pouquinho, na fonte do super-homem. E por conta desse aniversário de 75 anos, muitos livros com histórias clássicas do herói serão lançadas ao longo do ano em edições de luxo, assim como ele volta aos cinemas agora no meio do ano, numa nova produção, O Homem de Aço, dirigida pelo Zack Snyder, e produzida e também com argumento de Christopher Nolan, que dirigiu recentemente a nova trilogia do Batman. O Super-Homem sempre teve uma vida muito agitada, seja nos quadrinhos, seja no cinema, seja na televisão. Quando foi lançado, foi um enorme sucesso, o que gerou já na década de 40 a produção de um seriado para cinema e televisão,
Na década de 50, um novo seriado de televisão estrelado por George Reeves, muito popular. Ao longo da década de 50, o herói se descaracterizou um pouco, mas ressurgiu com força nos quadrinhos na década de 70. Quando ele completou 40 anos, em 1978, foi lançado o seu primeiro grande filme, Super-Homem, Superman, o filme, dirigido pelo Richard Donner e estrelado pelo Christopher Reeve. Na época, o estúdio queria que fosse um astro a fazer o papel do Superman no cinema, mas o diretor Richard Donner queria um rosto desconhecido porque ele não conseguia imaginar, e com razão, que alguém pudesse acreditar que um Robert Redford ou qualquer outro grande astro da época fosse realmente o Homem de Aço. Ele lutou por essa decisão dele e conseguiu aprovar o nome do Christopher Reeves, que desde então se tornou o grande referencial na personificação do herói no cinema. O filme, lançado em 1978, foi a maior bilheteria daquele ano e foi o primeiro filme adaptado de uma história em quadrinhos a tratar esse material com respeito, com a correção devida. Tanto é que, assim como o herói é um grande referencial nos super-heróis que foram criados depois, esse primeiro filme, essa primeira grande produção cinematográfica do Super-Homem é o grande referencial para os filmes de super-herói no cinema. Depois teve uma continuação que manteve um pouco do pique, fez muito sucesso também. A terceira e a quarta partes foram muito fracas e o herói entrou no limbo de novo. Foi resgatado primeiro numa série romântica na televisão, Lois and Clark, onde o foco maior era Lois Lane e o Clark Kent. O Super-Homem era uma espécie de personagem coadjuvante. A série teve um sucesso relativo na televisão e ele retornou pouco depois também numa outra série que voltava ao passado, a adolescência mais precisamente do Homem de Aço. A série Smallville, que teve 10 temporadas, mostrava as primeiras aventuras, como o herói descobria e treinava o uso dos seus poderes. Agora, a tentativa de trazê-lo de novo ao cinema resultou em 2006 numa produção extremamente respeitosa ao filme de 78, Superman, O Retorno, dirigida pelo Bryan Singer, mas que pecou na falta de ação, na falta de muitos elementos que são cara ao universo do Super-Homem. O filme, muito bem feito, muito respeitoso, mas não empolgou público e crítica. Agora, em 2013, aproveitando as comemorações dos 75 anos do herói, vamos ter uma nova versão cinematográfica do Homem de Aço. Ela estreia no meio do ano aqui do Brasil, na segunda semana de julho, e, chegando lá, nós iremos comentá-lo com mais profundidade. Mas é isso, o Homem de Aço continua na ativa, aos 75 anos, com muito gás e muita estrada ainda pela frente. No último bloco do Caldo de Cultura, nós também vamos falar de Fernando Pessoa e de José Saramago. Pessoa é um forte poeta da literatura portuguesa, mas ele também escreveu prosas. Uma das questões que chamam a atenção na sua obra é a questão dos heterônimos. Pessoa se desdobrou em diversas personalidades, cada uma com suas obras e cada uma com uma identidade própria. Ele vai construir uma obra em torno de uma questão que é muito cara, né, a todo mundo que vive na modernidade, né, que é justamente esse imbróglio, né, que é a definição da identidade, né? Como é que a gente sabe que cada um de nós é cada um de nós? Como é que se define a identidade individual e até que ponto, né, a identidade de um não se confunde com a de outros, né? E num tempo, né, em que a noção de individualismo, né, é tão importante e para uma faceta do individualismo, né, o que importa é a satisfação
dos anseios, né, de cada um, alguém que elabora, né, uma imagem de mundo em que eu tenho um indivíduo que pode se desdobrar em muitos indivíduos, né, é uma ideia muito cara, é muito tentadora, não é? É óbvio que depois, né, quando a gente começa a ler, né, o que cada um desses indivíduos, que ele chamou de heterônimos, né, produziu, a gente começa a desconfiar que desdobrar-se em outros, afinal de contas, pode não ser propriamente uma solução, não é? Porque em cada um desses indivíduos nos quais a pessoa se desdobra, né, a constante é justamente a angústia, né? Quer dizer, a angústia da existência, ela permanece, ela perpassa, né, a obra de todos eles, de todos os heterônimos, enfim, de todos os personagens que ele criou. Mas, não é, fica sempre essa marca moderna, e por que não dizer pós-moderna também, não é, de um trabalho muito aprofundado, né, em torno dessa questão que é a da identidade individual, da individualidade, né, que ele faz como poucos, né? Ele é uma grande referência. José Saramago, até agora, é o único escritor de língua portuguesa que ganhou o Prêmio Nobel. Um nome de destaque na literatura mundial, um ativista político e dono de uma narrativa exemplar. Se nós pensarmos em termos de um grande público, né, do público expressivo que o lê, né, é possível partir como justificativa da ideia de uma história bem contada, um conjunto de histórias muito bem contadas, não é? Então, o Saramago, ele tem o poder de construir narradores muito sedutores. O que existe é uma abordagem muito séria, muito tocante, né, das grandes questões humanas, né, principalmente por uma vertente mais social, não é? Ele se preocupou sempre muito com isso, né? Afinal de contas foi um ativista, né? Político sempre, não é? E sempre acreditou nessa possibilidade de se levar as pessoas à reflexão a partir da leitura de textos literários, né? Então, em momento nenhum ele abdicou da sua condição de ficcionista, não é? Então, não é possível a gente dizer que, porque ele tinha essa preocupação social, ele descuidou, né, da sua preocupação literária, né, enquanto autor de romances, né? Muito pelo contrário. Tanto é que a configuração do narrador saramaguiano, né, é alguma coisa bastante especial, né, muito específica dele, né? Ele tem uma identidade, né, que passa por essa configuração do narrador, o que a princípio poderia ser um elemento dificultador, né, da leitura para um público não muito acostumado, né, a ler texto literário, justamente porque ele vai privilegiar essa pontuação um pouco alternativa, não é? Mas nada disso configura de fato uma dificuldade, né? Porque, como eu disse, o poder da narrativa que ele constrói, não é tamanho que, né, os leitores não só enfrentam bem, como se comprazem, né, com a leitura. Atualmente, nomes como de Walter Ugumã e José Luiz Peixoto têm circulado pelo Brasil. Mas não são só os portugueses que têm representatividade por aqui. A literatura brasileira também ganha espaço em Portugal. Há clássicos, autores nossos, né, produzidos no Brasil, disponíveis em Portugal, autores mais recentes, né, de todo tipo que você possa imaginar, Lígia Fagundes Telles, a literatura mais de entretenimento, né, o Cristóvão Teza,
né, publicado lá também. Chico Buarque, só para pensar em autores que estão, né, produzindo agora, e Graciliano Ramos, o próprio Machado, né? Então, o conjunto, né, de autores brasileiros que nós encontramos publicados em Portugal é bastante expressivo. E o Caldo de Cultura fica por aqui. Gostou do programa? Para rever essa e outras edições, você já sabe, é só acessar o tv.fpr.br. Uma boa semana para você e até a próxima. Olá, o Caldo de Cultura, entrevista agora o escritor Francisco Monteiro.